Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais uma aula de Química. Professor Thiago Penha aqui, tá? Sempre um prazer recebê-los, né? Porque vocês são os nossos convidados. Turma, aula anterior falamos sobre propriedades periódicas, a introdução, né? Com alguns conceitos sobre volatilidade, temperatura de ebulição, pressão de vapor. Fizemos também relação entre altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Na aula de hoje, nós vamos para a segunda parte das propriedades coligativas, tá? Propriedades coligativas, aonde nós vamos agora, de fato, entrar nas propriedades. Então, vamos começar. Bora lá. Quando eu falo das propriedades coligativas, eu quero começar destacando três. Nós temos a tonoscopia, também chamada de tonometria. Temos a crioscopia, também chamada de criometria. E não posso esquecer da ebulioscopia, também chamada de ebuliometria. Pessoal, são três propriedades aqui, né? Ainda existe também a osmoscopia, que nós vamos falar numa outra aula, na próxima aula, tá? Mas essas três aqui propriedades têm um nome até esquisito, nome de exame, né? Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia, quase que era endoscopia, né? Mas não chegar a esse ponto não é nenhum exame, não te preocupa aqui, são só propriedades na química que nós iremos estudar. Essas propriedades, turma, elas possuem aqui um efeito, tá? Elas estudam, na verdade, um efeito que o solvente vai sofrer por adição de um soluto não volátil. Como assim? Deixa eu te explicar melhor. Vamos pegar a água como principal solvente, né? Eu tenho aqui um recipiente com água. Pronto, tem água aqui. A água, gente, ela tem a sua temperatura de ebulição, ela tem a sua temperatura de congelamento, ela também libera vapores quando está em ebulição, ou seja, ela tem sua pressão de vapor. Então, a água é um líquido, né, puro, bem conhecido aí de todos, que tem temperatura de ebulição muito bem definida, por ser uma substância pura, temperatura de congelamento também, né, e pressão de vapor. Por exemplo, quando eu falo da água ao nível do mar, a temperatura de ebulição é 100, né? Quando a pressão atmosférica é 1 atm. A temperatura de congelamento é 0 graus Celsius, né? Então, são valores aí até conhecidos. E eu quero te mostrar que se eu adicionar aqui na água, nesse solvente, um soluto não volátil, vai ter alguns efeitos, vai ter algumas mudanças. Se eu adicionar aqui, ó, um soluto não volátil, um soluto que não tem a facilidade de evaporar, tipo sal de cozinha, ele vai provocar alguns efeitos na água. E esses efeitos, tá, são estudados por essas três propriedades que estão aqui. São três efeitos, né? Vai ter um efeito na temperatura de ebulição, uma mudança, vai mudar. Daqui a pouco eu vou começar a separar cada propriedade para a gente estudar. Vai ter uma mudança na temperatura de congelamento e na pressão de vapor. Mas quem está causando esses efeitos? O sal, o soluto não volátil. Mas em quem que está causando esses efeitos? No solvente puro. Isso quer dizer que as propriedades coligativas estudam efeitos, né, sofridos, né, pelo solvente, mas provocados por um soluto não volátil. E o que vai determinar esse efeito, a intensidade desse efeito, é o número de partículas que eu tenho desse soluto. A concentração, quanto mais concentrado esse soluto, quanto mais partículas eu tenho, mais intensos são esses efeitos que nós vamos falar aqui. Então, tu já sabe que essas propriedades, elas dependem do número de partículas, ó. Em outras palavras, ela depende da concentração, né? Tá certo? E nós vamos falar de cada uma delas aqui de maneira isolada. Então, vamos fazer aqui nosso resumo. Vamos começar, né? Bora começar pela ebulioscopia. Vamos criar a definição pelo exemplo que eu vou colocar aqui. Recipiente com água. Água.
e eu estou ao nível do mar. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, está aqui. Só que agora eu vou colocar nesse recipiente que tem água um soluto não volátil, um soluto que não tenha facilidade para evaporar. Então aqui nesse recipiente com água, eu vou colocar sal de cozinha, né? Vou colocar NaCl, ó. E turma, por causa desse soluto aqui, ó, que eu acabei de adicionar, a temperatura de ebulição da água não vai ser mais igual a 100. Por causa do soluto, essa temperatura de ebulição vai aumentar. O soluto vai meio que atrapalhar, né, que a água entre em ebulição. Vai dificultar esse processo. Então essa temperatura de ebulição vai aumentar. Vamos imaginar aqui que é 110, criando aqui um valor. Pessoal, o soluto acabou de aumentar a temperatura de ebulição da água, tá? Então, se aumentou a temperatura de ebulição, é um efeito que a ebulioscopia vai estudar. Então, o que a ebulioscopia estuda? Uma elevação na temperatura de ebulição do solvente, né, no caso aqui a água, por adição de um soluto não volátil, por adição de um soluto não volátil, que nesse caso aí é o sal. Pessoal, o que o sal provocou na ebulição da água? Um aumento, elevou, aumentou. Então, quem é que estuda a elevação na temperatura de ebulição do solvente? Ebulioscopia. Não esquece, o solvente puro tem uma temperatura de ebulição, jogou o soluto não volátil, vai aumentar. Quanto mais concentrado é esse sal, quanto mais partículas ele libera, mais intenso é esse efeito, tá? Vai aumentar mais ainda, tá certo? Tranquilidade, beleza pura? Então, essa daí foi a nossa primeira propriedade. Vou até destacar, ó, colocar aqui um marcadorzinho aqui bonitinho aqui, amarelo aqui, ó, aumento na temperatura de ebulição, ó, só para você ter resumido o que essa propriedade estuda. Vamos para a segunda propriedade. Crioscopia, o que é isso? Vamos de novo trazer a definição depois de entender o exemplo. Eu vou colocar aqui o primeiro recipiente e nesse recipiente eu vou colocar água. Água pura. E essa água está ao nível do mar. Então, todo mundo sabe que ela vai congelar, né? Sua temperatura de congelamento é 0 graus Celsius. Só que agora eu vou adicionar um soluto não volátil, tipo sal de cozinha. Eu vou fazer isso, ó. Vamos ver como é que fica. Está aqui o recipiente com água, só que agora não vai ser só água pura, porque eu estou adicionando NaCl. NaCl. E turma, por causa da adição desse soluto, a água vai ter agora dificuldade para congelar. O soluto atrapalhou que ela entrasse em ebulição, ele vai atrapalhar que ela congele, vai dificultar. Então, para congelar essa água, a temperatura vai ter que baixar mais ainda. Ela vai ter que abaixar mais ainda. Então, a temperatura de congelamento vai ficar negativo. Vou colocar aqui menos 5 graus Celsius. O que eu acabei de entender? Que por causa do soluto, né? Por causa desse sal que eu vou marcar aqui, ó, a temperatura de congelamento diminuiu. Então, se diminuiu a temperatura de congelamento, quem estuda? Crioscopia. Posso, então, dizer que é uma propriedade que estuda o quê? O abaixamento da temperatura de congelamento. Essa palavra aí não está errada, tá? Abaixamento é uma palavra muito estranha, mas está certo. Estuda o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente por adição do soluto não volátil, que é o sal. Então, o sal, turma, ele dificultou a ebulição da água, aumentou a ebulioscopia e agora o congelamento diminuiu. Crioscopia, vou marcar aqui, ó, de amarelo para a gente não se perder, ó. Então, a crioscopia estuda o abaixamento na temperatura de congelamento do solvente. Tranquilo? Tá vendo aí como é que é fácil? Tá? Então, as propriedades, elas estudam os efeitos, né, sofridos pelo solvente por adição de um soluto não volátil. E lembrando, tá, que quanto mais concentrado, mais partículas eu tenho desse soluto, mais intensos são os efeitos. Vamos para a terceira. Então, vamos agora para a tonoscopia. Vamos trazer uma definição pelo exemplo que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou desenhar aqui mais uma vez aqui o recipiente com água.
Só que eu vou colocar uma tampa nesse recipiente, turma. Aqui, eu vou colocar aqui tampa, mas tem água dentro, ó. E eu vou aquecer essa água para que ela entre em ebulição. E ao nível do mar, vocês já estão acostumados que ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então, ela vai começar a liberar vapor, ó, está aqui liberando vapor, ou seja, esse vapor exerce uma pressão sobre o líquido, aqui existe uma pressão de vapor. PV, né? PV, pressão de vapor. Então, à medida que esse vapor está sendo liberado, ele exerce uma pressão sobre o líquido. Está tampado ali o recipiente. Só que dessa vez, eu vou colocar um soluto na água para ver o que acontece. Vou colocar aqui o recipiente, ainda fechado, eu vou fechar. Só que antes de fechar, eu coloquei sal de cozinha aqui na água, ó, NaCl. Aí eu pergunto para vocês, lembrando as propriedades anteriores. Pessoal, esse soluto bem aí, ele não vai atrapalhar que a água entre em ebulição? Não vai ser uma dificuldade? A água vai entrar em ebulição numa temperatura agora maior. A temperatura de ebulição da água vai ser acima de 100. Vou colocar aqui 110, mas isso nós já falamos. Isso aí nós já estudamos na ebulioscopia, tá? Só que o que eu quero chamar a tua atenção é que como a água vai ter dificuldade para entrar em ebulição, a quantidade de vapor liberada aqui, ó, vai ser menor. Tu tem uma quantidade de vapor menor, então tu tem uma menor pressão de vapor. A pressão de vapor, ela está diminuindo, ó. Então, quem causou essa queda na pressão de vapor? O soluto não volátil. E quem estuda essa queda, esse abaixamento na pressão de vapor? A tonoscopia. Então, vou colocar aqui, ó, estudo o abaixamento na pressão de vapor do solvente por adição de um soluto não volátil. Então, o sal, que é soluto não volátil, diminuiu a pressão de vapor. Aí eu vou marcar aqui com o nosso pincelzinho aqui amarelo, ó, que é para você não esquecer, ó. Então, em resumo, gente, o que o soluto fez? O que o soluto provocou aqui? Bora lá para aquele slide inicial. Olha só o resumo que eu vou colocar aqui do lado. Colocar de azul. O sal, soluto não volátil, provocou alguns efeitos no solvente. O que foi que ele fez com a ebulição? Tu lembra? Ele aumentou a temperatura de ebulição. Ebulioscopia, ebuliometria. Ele diminuiu a temperatura de congelamento. Crioscopia, criometria. Ele diminuiu a pressão de vapor. Tonoscopia, tonometria. Pessoal, o único que aumenta é a ebulição, né? Então, o único que eu tenho aí um efeito que vai aumentar, ó, deixa eu colocar aqui de verde, ó, é a ebulição, ó. Os outros dois vocês estão percebendo aí que vai diminuir por adição desse soluto não volátil, tá? Então, tá aí o resumo das 3 propriedades, que agora eu quero te convidar a fazer umas questões. Então, vamos fazer. Vamos lá. Primeira questão. Federal de Pernambuco. Foi observando que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Pessoal, ele está dizendo que ele observou que para cozinhar uma batata mais rápido, tá, ele conseguiu acelerar o cozimento quando ele adicionou 200 gramas de sal na água. Bora pensar, antes de ver aqui as afirmações, por que isso está certo. Bora lá, eu tenho a água pura, sem sal, água pura. A temperatura de ebulição ao nível do mar é 100 graus Celsius. Se eu colocar sal, 200 gramas de sal, tu concorda que eu estou adicionando um soluto? E o que esse soluto faz com a temperatura de ebulição? Se eu colocar sal na água, o que ele provoca na água, já que ele é um soluto não volátil? Um aumento. Galera, vai aumentar, ó, vai aumentar a temperatura de ebulição, vai ficar maior que 100. E isso é bom ou ruim para cozinhar um alimento? Lembra aí? Se eu tenho água bastante aquecida, né, com maior temperatura, mais rápido meu alimento cozinha. Então, ao colocar sal na água, eu aumentei a temperatura de ebulição, o que vai acelerar o cozimento do alimento, ó. Então,
eu consigo, ó, acelerar o cozimento, porque para o alimento cozinhar, precisa de água quente. Quanto mais aquecida essa água se encontra, mais rápido ele vai cozinhar. Então tá aí, olha só como é que a explicação aí tem uma lógica, né? Você tá vendo aí como é que é fácil? Mas vamos julgar os itens. Primeiro item. A adição de sal, turma, provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. E aí, quando eu joguei sal, o que aconteceu com a temperatura de ebulição? Aumentou, acima de 100, né? Então isso aqui já está verdadeiro, ó. A primeira já é verdadeira. Aumentou. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor. E turma, lembra que se eu adicionar sal, a pressão de vapor, ela diminui, ó. Ela faz diminuir, ó. Diminui. Que é uma propriedade, né, estudada na tonoscopia, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí. Peraí, ela diminui. Isso aqui é uma propriedade lá da tonoscopia, ó. Então essa afirmação ela já está falsa, ó. Falsa aqui pra gente. Vou passar aqui o slide, né? Tiro o print de vocês, vou passar porque já julgamos aqui duas, né? Ainda tenho aqui uma terceira para julgar. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com os amidos. Pessoal, claro que o sal altera e aumenta a temperatura de ebulição. Quando ele diz não altera, ó, deixou totalmente errado, né? Ele vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, essa aqui é falsa. Então, se ela é falsa, nós ficamos apenas com a 1. Então, a letra A é nossa opção verdadeira. Tá certo? Então, tá aí uma questão resolvida. Vamos fazer aqui uma segunda questão. Peraí, isso aqui repete, né? Repetiu aqui, vamos para a segunda. A respeito das propriedades das soluções, considere a afirmação abaixo. Pessoal, a água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura? Pessoal, a água do mar tem vários sais dissolvidos, vários solutos. Então, a temperatura de ebulição aumenta. Então, ela ferve a uma temperatura mais alta e não mais baixa. Já está errada aqui a primeira. 2. A água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura? Ambas ao nível do mar? Pessoal, a água pura congela a 0 graus. A água do mar tem vários solutos. Se tem soluto, vai cair a temperatura de congelamento. Então, a água do mar congela a uma temperatura mais baixa. Ó, tá certo, ó, o soluto provoca, né, a queda do congelamento, ó, verdadeiro. 3. Uma solução aquosa de sacarose, sacarose é açúcar, tá? Ferve a uma temperatura mais alta do que a água pura, ambas ao nível do mar. Pessoal, água pura ao nível do mar, vocês já estão muito acostumados que ela ferve, né? Temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Mas se ela tem sacarose, ela tem soluto, o que esse soluto provoca? Um aumento na temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição vai subir por conta da sacarose, que é um soluto não volátil. Então, essa 3, ela é verdadeira, né? Uma solução de sacarose ferve uma temperatura mais alta do que a água pura. Verdadeira. Então, julgando aqui nossos itens, somente a primeira estava errada, né? Meu querido, vou finalizando aqui nossa aula sobre propriedades coligativas e já te espero na próxima aula, onde nós iremos falar sobre osmose, tá? Osmoscopia. Valeu, um abraço a todos.